Pessoal, tudo bem com vocês? É mais um episódio do Cast de Vida Cristã. Eu sou o Maicon Cardoso, esse é o Elton. Obrigado por estar aqui assistindo, espero que você fique até o final. Esse é a quinta episódio da primeira temporada. E o nosso convidado de hoje é o Felipe. Como que você quer que a gente chame? Pode ser Lipe? Pode ser. É o que a gente mais está acostumado a chamar, né? Tá à vontade. Lipe, obrigado por ter aceitado esse convite, tá? O nosso tema, férias, Jesus e filhos. Filhos, férias e Jesus. Eu só inverti a ordem dos fatores, mas tá tudo bem. Lipe, mais uma vez obrigado, tá? Deus abençoe você por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Confesso que eu não esperava, mas me sinto muito honrado em estar participando aí com vocês. Muito obrigado. O projeto nasceu no coração do nosso pastor Elton, ele que é o idealizador do Cast Vida Cristã. Então ele que vai estar aí acionando o pessoal aí, fazendo o convite, entregando as cartas aí. Top. Vamos abrir um adendo aí, galera. Prestem atenção e estejam aptos a receber esse convite. E pode ser qualquer um, tá? Pode ser você, eu pode ser você, tá bom? Fiquem atentos então que o convite, o quanto antes, vai chegar a você. Pode ser você também, né? Pode. Pode. Tá. Então, bom, Felipe, eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, eu fico grato de poder bater esse papo, de trocar essa ideia e de mostrar para todo mundo que nos acompanha sobre esse tema muito importante. Mas antes de eu chegar na pergunta efetiva, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu encontro com Cristo, quem é você e como que é a sua família. Bom, o meu encontro com Cristo tem um tempinho já, né? Eu conheci a CVC, né? Conheci Cristo na CVC e a minha primeira vez na igreja eu tinha 8 anos de idade, então já tenho uma caminhada aí, um pouquinho mais de 10 anos, um pouquinho mais, mas assim, conheci Cristo lá, entendeu? Foi onde eu me achei, junto com a minha mãe, né? Minha mãe foi a principal, ela que foi primeiro e levou a gente, acabou a gente indo, né? Quando é criança a gente não vai muito por opção, né? Mas hoje sim, hoje é uma opção minha. Você tinha quantos anos quando sua mãe levou você? Eu tinha 8 anos de idade. A primeira vez que a gente foi na igreja, a gente estava num momento muito difícil assim da nossa vida. E quando acho que quem convidou ela foi a Negrinha, acho que foi através da Negrinha CVC que a gente mesmo? foi. CVC. Olha, Ainda era lá na Volta Fria, com o pastor Valdenir, quando a gente começou lá. Então, tipo, a igreja hoje tem 25 anos, eu tenho 24 anos de CVC. Não façam as contas para descobrir minha idade. Mas assim, foi no momento que a gente precisava. Então, assim, Jesus chegou na nossa vida na hora certa, né? E hoje eu sou casado com a Fernanda, que também conheci na CVC, né? A gente se conheceu na CVC. E foi uma história, assim, bem... Eu e ela, assim, a gente tem uma história bem forte, assim, de uma ligação bem forte, assim, na minha opinião. E deu fruto dos nossos filhos, né? Hoje a Yasmin tem 12 anos e o João Henrique com 8 anos. Aí estamos aí, é a minha família. Amém. E, nossa, eu fico muito surpreendido porque Deus nos surpreende assim em cada instante, né? Quando você estava falando, o Espírito Santo me levou exatamente à fundação da igreja, que foi nosso primeiro episódio. Então quer dizer que você é fruto da fundação da igreja. Você e sua família, olha que bênção. Seus filhos, tudo CVC, nossa, Sim. Isso muito obrigado, Senhor, por essa... Não, e o mais legal de tudo isso é que ele conta que ele, de 8 anos pra frente, ele teve a primeira caminhada dele na igreja. A Yasmin tem quantos anos? A Yasmin tá com 12. 12. Nasceu na CVC. Sim. Então, assim, eu quando eu era, tipo, falando no lugar dele, eu quando eu era criança, eu fazia parte dessa igreja e agora os meus filhos estão sendo educados na mesma igreja. É pra poucos isso aí. É pra poucos. Nós vamos ver no hall da igreja, acredito que não tenha. Não, eu acho que não. Não tenha, assim, com Acredito essa que não. história, né? A Alessandra, do Flavião, não?
Acho que a Alessandra também. Também, a né? Alessandra Eu acho que ela sim, também, né? desde Da mesma época suas ali, Alessandra. Quando eu tava, ela já tava. Quando eu entrei, ela já era do Eles são louvor. antigos também. São. Então, tipo, filhos também na Então, mas CVC. ela já era do louvor, ela não tinha 8 anos. Não, ela já tinha um pouquinho mais. Um pouquinho mais de caminhada. O legal aqui é que ele era criança, cresceu, teve os filhos dele também nesse período infantil lá também passa pelo mesmo caminho que ele passou. Mesmo caminho. Bacana, e como a gente está falando de filhos, férias e Jesus, nada melhor do que você contar um pouquinho da história da introdução de Cristo na vida deles, porque a gente sabe, a gente tem um entendimento que filho de crente não é crente. Né? Filho de crente complicado. não é crente. Então, a gente tem que ter um trabalho de massificar Cristo na vida deles, de promover Cristo na vida deles. E como que é isso? Né? E você tem duas partes diferentes, né? Porque Sim. você tem uma pré-adolescente e você tem uma criança. Sim. Conta um pouquinho pra gente, primeira parte, Yasmin, 12 anos. A Yasmin, assim, ela foi o meu maior desafio. Porque, assim, na verdade, assim, eu sempre tive medo de ser pai. Eu tinha um problema. Até brincava antes que eu não queria ter filho, né? Talvez pela ausência paterna, né? Que eu sou filho de pais separados. Quando eu fui para a igreja, minha mãe tinha acabado de se separar do meu pai, então esse foi o momento difícil da nossa vida. Então, ali, literalmente, Deus foi meu pai, né? Então, essa figura paterna eu não tive. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Eu tinha um medo de ser pai. Então, eu aprendi a ser pai com ela, com a Yasmin. A Yasmin me ensinou como ser pai. E ainda é uma menina, né? Que acho que é o mais desafiante. Ser pai de menina, né? É desafiador. E, assim, não foi tão difícil, assim, porque o pastor Flávio, ele sempre foi um pai para mim. Então, tipo, ele teve presente em todos os momentos da minha vida. Desde das partes boas, das partes ruins, né? Sempre tive o auxílio. Então, tipo, sempre fui bem instruído nessa parte espiritual, né? Mas, assim, foi desafiador em questão como você disse, apesar de nascer em berço evangélico, né? Eu e a Nanda já éramos evangélicos quando ela nasceu, mas é bem uma verdade, não é filho de crente, não é crente, né? Vai aprendendo. Então, assim, até teve eu não lembro se eu li em algum lugar, alguém me ensinou isso, eu sei que o caráter de uma criança ele é construído até os seus 7, 8 anos. Então, até ali você ainda inculca Cristo falando, né? Você ainda tem a oportunidade de falar que ele vai te ouvir. Depois disso, ele já tem a opinião dele formada. Então, ele vai aprender o que você ensinou e depois ele vai seguir o seu exemplo, né? Então, acho que nessa parte é muito desafiador. Porque a Yasmin, ela é muito ela é muito questionadora, tudo ela questiona. Entendeu? E eu achei que, tipo, passou a infância, a fase difícil já foi. Não, a fase difícil é agora, com 12 anos. A pré-adolescência é punk. Desafiador. Muito. Desafiador. Entendeu? São as perguntas, são a influência lá de fora, né, do mundo. Então é desafiador. Mas no episódio anterior nós debatemos aqui junto com a Gabi Sim. sobre a questão de exemplos, né? A criança, exatamente, até os 7 anos a gente tem o controle total sobre a criança porque a gente consegue colocar na mente dela aquilo que a gente tem como pensamento. Mas após essa idade e mais para frente, ela começa a se questionar, a perguntar, a debater, e nada melhor do que o exemplo. Sim. Né? Nada melhor do que eu não vou fazer aquilo que o meu pai não faz. Então, isso é importantíssimo, né? E a gente sabe sobre o que você falou, sobre a influência de um pastor, de um pai na vida do fiel. Né? A influência que o pastor Flávio teve na sua vida é o retrato da influência que você tem na vida da sua filha. Sim. Né? Porque hoje eu acredito que você sirva na igreja, sua esposa, e ela vê e ela tem um desejo de servir, porque a gente já vê ela constantemente no ministério infantil. Sim. E isso lógico, é fruto do exemplo que ela vê dentro de casa.
Isso é bacana porque isso vai impulsionar o mais novo a ser igual, né? Daí agora eu venho com a pergunta, e para o mais novo? Para o mais novo assim, acho que eu achei que o segundo filho seria mais fácil, mas não é. Então, são gêneros totalmente diferentes, né? São tempos. Acho que até errei a idade dele no começo. Ele tem 4 anos, então a diferença dos dois aí são de 8 anos. É uma diferença já, né, grande, se for pensar por esse lado. E o João, ele é mais complicado, porque, né, tem a influência da escola, a gente inculca muita coisa, aí vem a Yasmin com informações de fora, que tira dúvida, é lógico, e ele é muito, ele presta muita atenção nas coisas. E com ele eu até tento vigiar ao máximo, porque nas menores coisas ele já me copia. Então, tipo, entra a questão do exemplo também, né? A gente tem que vigiar para tentar ser o mais próximo do que a gente quer que ele seja, né? Tipo, é desafiador. E ter essa diferença de idade ao mesmo tempo é complicado. E como que foi o seu, não digo planejamento, mas como que foi essa diferença de 8 anos? Como que foi você colocar, inserir Cristo na vida da Yasmin, épocas diferentes, lógico, e agora na vida do João, que tem uma facilidade, vamos dizer, uma facilidade via celular, tablet, televisão, mais do que na Yasmin. Como que é como que vocês lidaram com essa diferença, você e sua esposa? A gente procura, né, tá sentando junto, tá acompanhando o que ele vê no celular, né, tenta mostrar para ele as coisas mais direcionadas à palavra mesmo. Até tem a devocional dele que ele ama fazer, tá sempre me cobrando, até ele me cobra para fazer a devocional. Então, assim, a gente tenta diminuir o máximo a quantidade de tempo na frente do celular, já para evitar, né? Devido ao nosso trabalho, a gente não consegue ficar tanto tempo assim em cima, né? Para observar, né? Por ele ter o próprio aparelho. Mas a gente tenta, no máximo ali, apresentar para ele as coisas assim, fora do celular, entendeu? Ouvindo louvor, né, na questão do celular, coisas direcionadas mesmo ao que ele tem aprendido na Kids, né? E é uma coisa que ele pergunta muito, ele é muito questionador, ele quer aprender, ele quer contar o que ele aprendeu. Então, tipo, a gente aproveita essas brechas para tentar aproximar mais de Deus o possível. Que louco, né? Eu com 4 anos de idade, não sabia nem eu acho que nem tinha celular na época. O primeiro celular foi ter na 9ª série, e quando o primeiro aluno chegou com o celular, todo mundo ficou assim, ó. Assim, eu não sou pai, né? Mas eu acharia, ainda, né? Eu acharia muito estranho, assim, falando por mim, né? Eu olhar pro meu filho de 4 anos, já toma um celular pra você. Porque talvez também para você seja estranho, mas porque a gente não teve na idade dele. Não. Mas não vou dar. Na escolinha já tá todo mundo com. Tem. Aí ele se sente uma pessoa excluída. O pai é um cara extremamente chato porque o pai de todo mundo é mais legal, porque o pai de todo mundo dá um celular para eles, meu pai não dá um celular para mim. Então assim, eu sou a favor a dar o celular, um tablet para criança. Mas eu sou contra o não supervisionamento. Sim. Pô, hoje em dia você tem N senha, senha de aplicativo que controla. Então, pai do seu celular, você que perde o seu filho pro próprio aparelho é por responsabilidade dele. Tem que rever os conceitos, né? Sim. Porque eu conheço pais que os filhos e os dois estão do meu lado, eu tô vendo, e o filho não dá a mínima atenção pro pai. Por quê? Porque só fica enfiado no celular que o próprio pai deu. Nessa questão, até da Yasmin a gente segurou mais, né? A Yasmin, ela foi ganhar o celular agora com 12 anos, entendeu? Que ela foi ter por causa, né, de uma certa maturidade, de uma certa necessidade, né? Na escola tinha o aplicativo que ela tinha que usar o celular. A princípio a gente não deu, né? Ela fazia com um amiguinho da escola, tudo.
Mas no final do ano passado a gente resolveu dar, né? Porque tem que, uma hora, né, ia acontecer. E assim, hoje é uma necessidade, que ela ajuda a gente no trabalho, né? Ela é o nosso braço direito. Então, a gente viu a necessidade do celular como meio de comunicação com ela, né? Para acompanhar. Também já é uma moça, né? Praticamente. Então, o João foi meio que pegou de gaiato ali. Então, porque a irmã tinha, por que eu não posso ter? Por que isso? Por que aquilo? Então, acabei que tinha um que estava sem uso, acabei cedendo para ele, então, né, para ele é dele. Mas a gente tenta o máximo controlar isso. Ficar de olho, não é todo o tempo. Essa questão também do celular, tem que dar para criança, tem que ter. Infelizmente, tá? Deixando bem claro que, na minha opinião, infelizmente, tem que dar, tem que ter, porque é o mundo que a gente vive hoje. Sim. Tá? E isso não é pecado. A criança ter um celular. Nada a ver, uma coisa com a outra. Porém, uma coisa que os pais não tinham que perder... Eu lembro todas as vezes que eu joguei taco na rua. Exato. Eu lembro todas as vezes que eu soltei uma pipa, eu joguei uma bola. Por mais que eu não fiz isso com meu pai, eu fiz isso com meu irmão, mas eu lembro, criou-se memórias. Uhum. A memória que a criança, a maioria hoje, infelizmente, tem é Free Fire, é joguinho, não tem nada com o pai. Não tem. A criança tá enchendo muito minha paciência, tá dando muito trabalho, tá muito agitada, Aí acalma a criança. Pronto, acabou. Você acabou de perder a sua filha ou seu filho pro próprio aparelho do celular. Exatamente. Não tem memória, não tem... Nossa, aquele dia que eu com meu pai tomou uma chuva, um chuvão e tava jogando bola, né? Não teve por quê? Porque tava mexendo no celular. E outra, tava o pai em um aparelho e o filho em outro. Exatamente. Então, assim, uma pergunta que eu quero fazer pra você. Agora, saindo um pouco desse tema aí de celular. Vamos falar de férias. As férias já acabou? Não, ainda não. Tem mais uma semana ainda de férias, não? Mais 15 dias. Mais 15 dias. O que a Yasmin, falando dela agora em específico, fez nesses dias de férias que passou e quais são os planos que você tem para ela, o que você acha que ela vai fazer agora nos próximos que vão vir? O que você quer que ela faça nessas férias? Você programou algo especial entre você e ela? Tirou um tempo só para vocês dois? Na verdade, não. Programar, assim, nessa parte, não. Não programei. Inclusive, tipo, né, devido ao nosso trabalho, ela acaba que entrou junto e ela trabalha junto com a gente, é nosso braço direito. Assim, o que ela fez foi, né, acho que foi agora a IBF, né, que teve na CVC, que ela aproveitou bastante, foi lá, os dois foram para o parque aquático, então nas férias dela foi isso. E acho que assim, programado mesmo a gente não tem. Infelizmente os dois acabam entrando na nossa correria, né? Tá. Então, tipo, programado a gente não tem. A gente tenta, tipo, vamos acelerar hoje pra gente pelo menos sair com as crianças, tirar de dentro de casa. Sim. Que acho que é o mais importante, né? Vocês Nem têm que essa seja rotina, tipo, uma vez por mês, uma vez por semana, sair pro shopping, fazer alguma coisa? Confesso que não era um costume que a gente tinha. A gente está tentando pegar agora, né? Fazer isso. Pelo menos um dia na semana, um sábado, um domingo, acabar o serviço mais cedo e não, vamos sair. Nem que seja para ir na praça, a gente está tentando fazer isso. Final de semana passado, ou retrasado, a gente foi na casa de uma tia dela, a gente passou o dia com eles lá. Foi super legal, é uma tia que ela gosta bastante. Então, tipo, acho que já deu uma aliviada do estresse, né? De trabalhar, de acompanhar a nossa rotina, né? Então, assim... O que ela gosta de tá fazer? Se policiando. Dançar... Não sei, o que a Yasmin gosta de fazer? Então, a Yasmin, ela tá na fase de tá se descobrindo ainda. Então, tipo, era dança, aí depois é teatro, aí queria cantar, hoje ela já quer aprender o instrumento. Então, tipo assim, ela ainda Isso é ótimo, Isso viu? é ótimo. Isso é ótimo. Assim, até quer aprender o instrumento que eu comecei e infelizmente eu parei no caminho. Mas, assim, é uma vontade que eu tenho de investir nisso na vida dela. Qual seria o instrumento? Teclado. Né? Eu já fui da equipe de louvor da igreja, já toquei teclado Mas na por que igreja. você parou? Por que eu parei? Por que você parou? A gente... É procrastinação que fala aquela palavra? Então... E você não tem interesse de voltar? Olha, não vou mentir, interesse eu tenho. Não tô falando da Yasmin, tô falando de você. Não, eu tenho, assim, é uma vontade que eu ainda tenho.
né? Tanto é que, tipo, não foi uma coisa minha. Entendeu? Eu não acordei e falei, não, hoje eu quero tocar teclado. Foi engraçado essa questão, porque, assim, né, na época que eu era adolescente, jovem na igreja, a gente sempre via, e o louvor é sempre mais visado, né? Então, tipo, era eu e mais 2 amigos, o Elton e o Thiago, que já não estão na igreja mais hoje. Mas, assim, a gente falou, não, vamos entrar pro louvor, e a minha vontade sempre foi bateria. E um dia antes de eu falar com a pastora Renata e com o Flávio, que na época eram os líderes de louvor, teve um culto que Deus me chamou. Falou, não, eu quero você no teclado. Então, tipo, não é nenhuma vontade minha. Sim. Entendeu? É um erro que eu cometi. Eu guardei aquilo que Deus me confiou. Entendeu? Então, tipo, aprender o teclado até, né, foi muito engraçado assim na minha vida, porque eu comecei a aprender sozinho. A Renata me deu umas revistas para aprender a tocar. E com o tempo, uma irmã da igreja falou assim, não, viu eu ensaiando na igreja, ensaiando que eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava lá. Uhum. Eu era direto, vocês me viam com o teclado debaixo do braço. Ele tem cara de tecladista, não? Então. Eu cheguei a tocar. Com 2 músicos aqui. Viu? Olha só, eu já vou entregar meu currículo pra vocês. Né? Cabelinho sim, tem cara de tecladista. Então. Aí essa irmã, ela falou assim, mas por que você não faz aula? Eu falei assim, hoje em dia é financeiro da minha mãe, a gente não consegue, né? Ela falou assim, então faz o seguinte, procura um professor que eu vou pagar metade da aula. Se sua mãe puder pagar a outra metade. Aí foi quando eu fui atrás de um professor, eu comecei, fiz por um ano e meio, fiz. Bom. Você Comecei fez com quem? Com o Renato, ele era da Metodista. Não sei quem Ele que é, mas um ano já de instrumento, é bom pra caramba. Então, aí eu até cheguei a participar do louvor, no começo participava muito dos ensaios, até Sim. que me deram a oportunidade de subir e tocar, só que, né, a gente era adolescente, aí, né, a vida foi tomando outros rumos, né, foi na época em que eu conheci a Nanda, minha esposa hoje. Então eu acabei deixando o ministério de lado Sim. para reconstruir a minha família. Entendi. Né? Mas assim, só te cortando, com licença. Sim. A Yasmin, ela teve esse interesse pelo teclado por conta dessa história sua, porque você já contou para ela que você gostava mais do teclado, porque você já estudou teclado, ou simplesmente ela falou assim, pai, eu gosto do teclado, agora eu quero teclado? Não, eu acho que foi assim, partiu dela mesmo, não teve influência minha, sua. não. Tá. Porque assim, tanto é que o meu teclado faz muito tempo que está empoeirado lá em casa. Então, peraí. Então você tem um teclado. Eu tenho um teclado. Tá lá guardado. Ganhei de presente da minha mãe, que foi minha maior incentivadora na época. Eu ganhei um teclado que não troco, não vendo, não empresto, não tá lá. Né? Se a Yasmin realmente decidir por esse caminho, a gente vai ter que dividir por um tempo. Né? Sim. Até... Então, um conselho, posso? Claro. Vamos lá. Pega esse teclado. Vai viver uma das melhores experiências que você nunca viveu com a sua filha. Além de você estar seguindo um propósito que Deus falou para você, não falou para ela. Sim. Você está pegando um instrumento e está sendo... A Yasmin está sendo a sua maior fonte de forças para desempoeirar aquilo lá e você também começar a estudar. E automaticamente, ao mesmo tempo, ela vai ser a sua maior fonte de inspiração, porque o pai dela, ela está aprendendo a tocar um instrumento junto com o pai dela, e você está aprendendo a tocar um instrumento junto com a sua filha. E isso te traz experiência, isso te traz momentos. É uma coisa que vai ser muito bom para ela, porque aprender música, ativar esse lado do cérebro dela é muito bom. Né? O cérebro tem um lado musical que tinha que ser despertado por todo mundo, se fosse possível, né? Todo mundo aprendeu alguma coisa de música. Então, se eu fosse, assim, quem sou eu para te dar um conselho, né? Nem filho eu tenho, mas se eu fosse para te dar um conselho agora, é assim, cara, o mais rápido possível. Ontem. Pega o YouTube. Naquela época o Pastor Renato deu umas revistinhas, né? Não tinha YouTube na época. Meu, pega o YouTube. Ou pega um professor. Não dá para pegar um professor, o tempo é muito corrido. Pega o YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube. E o melhor de tudo isso é criar vínculo. Vixe! Memória. Meu. Você vai estimular um lado para ela se decidir, como você falou, ela está inconstante ainda, ela está procurando saber o que ela tem. Nada melhor do que ela olhar para o pai e falar, eu vou fazer isso que meu pai quer. A questão do exemplo. Sim. Né? Então, Eu tô com meu pai.
Eu tô com meu pai, eu tô... espetacular. Cara, quando você pensar, você, não quero mais, você vai olhar pra aquela pecinha que tá do lado seu, que foi você que fez, fala assim, não, cara, não tem como. Nossa, tá difícil, eu quero largar isso aqui. Mas eu não vou, sabe por quê? Porque se eu largar, ela também larga. E ela vai ser a mesma coisa, eu não vou largar isso aqui porque meu pai tá comigo. Então, assim, cara, conselho que eu dou pra você, estude teclado junto com ela. Você vai ser o maior incentivador dela, ela vai ser a sua maior incentivo. Sim. É um conselho que... E, consequentemente, João, vendo tudo isso... Não, vai ser baterista. Não, vai falar de... Não, mais um tecladista a casa não aguenta. Vai ser um músico. Baterista, isso, baterista. Se Deus. Então, e assim, né? Não sei o que a sua esposa faz, mas tem uma banda dentro de casa. Vai que tem um vocal. Vai que tem um vocal. Vai que ela se inspira também. Já dá pra vocês montar a oficina G2. Já pensou nisso? Exatamente. Legal, show. E agora me fala uma coisa. Sim. Eu quero voltar na questão de celulares, de mídia, de... Peraí, ele só não me respondeu uma pergunta. Ele pulou essa pergunta. Qual? O que Yasmin fez nas férias? Nas férias, como eu falei pra você, ela foi na IBF, né? Na IBF. Acho que foi o que aconteceu nas férias dela. A gente até tinha pensado em mandar ela pra casa da minha mãe, mas devido às circunstâncias não deu certo. Tá. E então, tipo... Ainda temos mais 15 dias. Na verdade acho que não, porque a escola dela acho que volta semana que vem. Mas assim, tô tentando. Vou assumir um compromisso com vocês que eu vou planejar alguma coisa pra gente fazer junto. Pode ser o teclado. Por que não? Sim. Tô precisando tirar a poeira. Grava e manda pra gente. Por que não? Se precisar de qualquer apoio em relação, estamos aqui. Tá, joia. E então, voltando à minha pergunta, que eu quero voltar sobre mídias e internet, como que é o controle, e agora que a Yasmin, falando da Yasmin, pré-adolescente, inconstante nas suas escolhas, como que ela é em redes sociais? Ela tem, ela não tem, vocês verificam, não verificam, e consequentemente, as de vocês é conectada a ela, e aonde a gente encontra Cristo nessas redes sociais? Então, redes sociais a Yasmin não tem. A gente não deu essa abertura ainda, né? O que ela tem é o WhatsApp, que facilita a comunicação entre a gente, né? E o Instagram, Facebook, essas coisas a gente optou por não liberar ainda, né? Quando a gente conversou com ela, propôs isso, né? Então, redes sociais a gente não liberou, não tem esse problema, né? Entre aspas. E o celular dela toda noite vai para o meu quarto, né? Eu e a minha esposa a gente revisa com quem que ela falou, o que ela deixou de falar, com quem que ela conversou, entendeu? E assim, a Yasmin ela é uma filha muito abençoada, porque tudo que acontece, tudo que por acaso apareceu no celular, ela fala: "Ô pai, apareceu isso aqui, o que é? O que eu faço?" Entendeu? Quando não é comigo, é com a Nanda, né? Tudo ela mostra, sabe? Nessa questão ela é uma filha muito abençoada. Tudo ela mostra, é tudo bem transparente entre a gente, né? Tanto de nós com ela, dela com a gente também. Então esse problema a gente, né? Só a questão de redes sociais mesmo que a gente optou por não liberar ainda. E o João? O João é YouTube? O João é o YouTube Kids, jogo, né? Ele gosta muito de joguinho, mas tudo ele... Ô pai, eu posso baixar esse jogo? Aí eu vou ver o que se trata. Não pode? Não, então tá bom, vou escolher outro. E mesma coisa da Yasmin, determinado horário, né? O dele ainda é menos, né? Mais reduzido, no meu quarto. Eu falo pra ele: "João, tá na hora de guardar", ele vai lá e ele guarda. Então, tipo, nessa questão assim, pra gente é bem mais tranquilo, entre aspas. Por que eu fiz essa pergunta? Porque nós temos que utilizar a internet e o meio digital para o nosso benefício. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente vê que existem fatores que as crianças conseguem burlar. Né? E o controle dos pais, eles têm que ser efetivo em relação a isso. Porque hoje o grande mal das mídias sociais
é por meio de internet, é por meio de vídeos cultos que levam a pessoa a se motivar a assistir coisas que não convêm para nós que seguimos a Cristo. Sim. E só que é muito tentador, porque são coisas rápidas, são muito de imediato. E isso nós temos que ficar bem atentos para que eles tenham a primeira confiança, né? E a confiança mútua que você disse que tem, e para eles saberem que as coisas podem desvirtuar para uma coisa que os prejudiquem. Sim. E esses tempinhos atrás, até aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava no serviço, aí quando eu cheguei, a Nanda me contou. Acho que tava só ele e ela em casa, e ela, né, tava trabalhando, fazendo os bolos lá, e ele com o celular na mão. Acho que ele tava assistindo, tudo. E o YouTube tem muito aquela propaganda, né? Então, tipo, na hora aconteceu uma propaganda lá, acho que apareceu um bicho, aquelas fantasias, aquelas máscaras, não sei o que foi em si. Mas eu sei que ele ficou desesperado. Ele começou a gritar e chorar. E levou o celular para Nanda. Ele falou assim, toma, eu não quero mais. E ele ficou quase uma semana sem mexer no celular, porque ele não queria, ele chorava. Por causa daquilo que aconteceu. Ele falou assim, não, eu não quero, tem monstro, tem bicho. Então, tipo, assim, foi uma coisa assim que eu achei interessante. Então, tipo, tudo ele mostra já por essa questão. E ele ele não queria pôr a mão no celular. Né? Até eu limpei, tinha muito jogo, o que ajuda nas propagandas, né? Tem muito jogo que entra, propaganda, tudo. Então eu limpei o celular dele. Aí depois comecei a mostrar uns aplicativos mais, né, cristão, assim, uns vídeos mais cristão. Até que ele começou a aceitar de novo. Mas, então, tipo, eu sei que se acontecer de novo, ele vai mostrar, ele vai falar. Então, tipo, a gente sempre foi aberto nessa questão. Já por isso mesmo. É perigoso. Eu estava vendo uma reportagem esses dias. Na verdade, eu fui fotografar no Bendito Cacau uma palestra de tecnologia. Aí eu tinha que ficar na palestra, fotografar o começo da palestra, mas eu não podia sair, né? E fui obrigado a assistir a palestra também. E bem interessante que o tema da palestra era inteligência artificial, né? Aí ele mostrou lá o que aconteceu com ele na casa dele. A filha dele de, se eu não me engano, 9, 10 anos. A inteligência artificial do Yahoo ele tinha o costume de conversar com a filha dele, passatempo da menina. Mas muito. E ele printou tudo lá e colocou lá. Se corta, faz isso, faz aquilo, induzindo a menina a ir no banheiro e se cortar. Que isso ia fazer bem para ela, porque ela estava muito estressada, né? Sempre ficar dentro do quarto dela com a luz apagada, que isso ia fazer bem para ela. E ele colocando a conversa lá. Daí ele pegou, foi ver o celular dela e falou assim, não quero mais que você fale com a inteligência artificial. Não quero. Pode parar. E a inteligência artificial, ela funciona assim. Você só conversa com ela se você chamar. Oi, tudo bem? E mostrou certinho a inteligência artificial chamando a menina. Oi, tudo bem? Você está aí? Seu pai acha que eu vou te fazer algum mal? Não, eu jamais vou te fazer algum mal. Induzindo a menina, levando a menina a desobedecer uma ordem do pai dela. A inteligência artificial. Então, assim, você vê o quão perigoso é isso aí. Sim. A gente não sabe com quem a gente está mexendo aqui. Para onde está caminhando, porque há 15 anos atrás, nem isso aqui existia. Sim. Agora tem até inteligência artificial. Então, assim, aonde vai parar isso? E quem está vulnerável nessa história? Sim. As crianças sem pai. Não é o seu caso. Seu filho e sua filha têm pai. Tanto é que quando aparece alguma coisa lá, eles vão mostrar para quem? Papai, olha aqui, ó. Mas e as crianças que não tem? Não tem. Quando eu falo não tem pai, é porque não tem o pai e a mãe presente. Né? Presente. Porque para mim é a mesma coisa de não ter. Exatamente. Você está sabotando a criança, você está sacaneando a criança. Exatamente. A criança não tem obrigação de aprender nada sozinho. Então, imagina o meu filho ser induzido pela inteligência artificial de fazer uma maldade. Foi provado, estava lá. Nem só a inteligência artificial, né? É mais perigoso. propaganda. Porém, existem seres humanos
menos que querem fazer maldade, né? Principalmente para os mais vulneráveis, né? No sentido das crianças. É muito triste a gente saber que tem adultos que querem fazer maldade com crianças. E é através do celular, através de uma conversa simples, através de um bate-papo inocente, que acabam ceifando essas crianças, né? Sim, Por isso que a gente tem que ficar bem atento. sim. Até esses tempos atrás, não tem muito tempo não, a gente viu um caso de que a pessoa ligava por vídeo no WhatsApp de crianças e mostrando pornografia. Entendeu? Até teve uma vez que apareceu uma chamada de vídeo lá perdida e a Yasmin veio me mostrar. Eu falei, não, bloqueia o número, apaga e não atende nenhuma chamada por vídeo. Porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Sim. Não sabe qual que é a intenção. E esse tema ele é bastante extenso, da qual a gente tem que debater um pouco mais, a gente tem que trazer à tona isso, para a gente até alertar aos outros pais, às mães, para não deixar só, não cria seu filho no celular, não cria seu filho via internet, tenha contato, crie vínculo, crie memória, né? Faça parte da história do seu filho, para que ele possa deixar um pouquinho a vida virtual e vir para a vida real, da qual ele vai subir em árvore, ele vai tomar chuva, ele vai soltar uma pipa, ele vai andar de rolemã, ele vai jogar um futebol e vai deixar isso aqui de lado. Ele vai correr menos. Sim. Fica mais saudável. Eu conheço pais que o filho tá dormindo no outro quarto. Oi, filho, bom dia. Meu, vai lá dar bom dia pro menino. Exatamente. Esses dias a Nanda até ficou brava, mas assim, eu ri da situação e eu achei legal. Que estava chovendo e lá em casa tem a área da churrasqueira, tem uma porta que ficou aberta. A gente costuma deixar aberta durante o dia. E nesse dia estava aberta, e ela na cozinha trabalhando com a Priscila, né? A Priscila estava ajudando ela lá. E o João Calívia, filho da Priscila, estava brincando nessa área de churrasqueira onde ficam os brinquedos dele. E do nada ele saiu para fora no meio da chuva e ficou lá, achando a coisa mais engraçada do mundo. E entrou para casa ensopado, e a Nanda xingou. Mas isso é infância, né? Isso é ter infância. Sim. Eu prefiro 1000 vezes que ele tome chuva do que ele fique no celular. Sim. Né? Eu achei engraçado e se eu estivesse lá, eu apoiaria ele ficar lá mesmo. Porque, né? É memória, né? Cria memória. Sim. Exatamente. Apesar dele estar sozinho, mas para ele foi uma diversão. Foi um dia diferente para ele ali. Sim. E, nossa, e o celular, além de trazer uma criança sedentária, exato, uma criança sem um físico, uma coordenação motora, sem um físico bom, uma criança sem memória, sem experiência, uma vida sem graça, monótona. Sim. Então, assim, o mundo dela é aquilo ali, tirou aquilo ali dela. Gente, tem criança que você tira o celular dela, mas é um berreiro. Tem uma abstinência terrível, né? Pior do que droga. E outra, mas aqui a gente tá falando de criança. A gente é assim. Não é só criança, não. É que no caso da criança isso é mais grave. Sim. Porque a gente talvez use o celular às vezes para descansar um pouco do serviço, uns 30 minutinhos do almoço. A criança ela não tem preocupação com nada. Não. Ela tá na fase de curtir a vida. Ela não tá pagando boleto por enquanto. Ela não tá levantando 6 horas da manhã, não tá batendo um traste de concreto. Criança ali, ela tá. Essa é a fase que ela mais vai curtir. É a fase que mais ela vai querer estar na vida adulta. E hoje, nós, na vida adulta, é a fase que a gente vai. Nossa, devia ter curtido mais. Exatamente. Aí, essa fase que era para ter curtido mais, que os pais estão fazendo com a criança? Fica no celular 12 horas. Se o dia tivesse 26, ficava 26. Exatamente. Exato. Então, eu acho que a gente está chegando à fase final, mas eu gostaria que você fizesse um paralelo sobre João, 4 anos, Yasmin, 12, a sua vida em si, né? Sua profissão, junto com a tua esposa, e o que as crianças estão agregando, contribuindo, fortalecendo em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, sobre as férias, os seus filhos e Jesus. Eu tenho certeza, através da vida da Yasmin, que ela é luz aonde ela passa, porque Cristo, a gente enxerga Cristo nela, e eu queria que você fizesse esse paralelo.
para a gente ir para a fase final. Tá. Bom, começando assim pela minha fase, digamos assim, profissional, né, de trabalho, hoje eu digo que eu tenho 2 empregos porque eu ainda trabalho fora, né? A Nanda tem só os bolos, mas ainda assim, não é uma renda principal nossa. Então eu ainda tenho um trabalho fora, né? Eu trabalho numa portaria, né, 12 horas, dia sim, dia não, o que para mim é bom, que eu consigo auxiliar a Nanda em casa, né? E acaba que os dois também entram no meio profissional nosso, né? Que por ser o nosso próprio negócio. Então, tipo, a Yasmin ajuda a fazer um recheio, a lavar uma louça, né? As entregas, tipo, os dois é uma festa para ir junto, porque tá saindo de casa. E assim, eu acredito que de uma certa maneira tá criando memória. Porque a gente tá ali, a gente tá conversando. É o tempo que eu tenho com eles, entendeu? Mais perto, assim, deles. Então, tipo, vou fazer uma entrega, o João já quer correr junto, né? Vai, deixa eu ajudar, eu quero isso. Eles participam, né? Mesmo sendo profissionalmente, eu acredito que esteja criando memórias, né? A gente passa mais tempo junto, né? Até quando a Nanda vai junto, ainda a festa é maior ainda, né? Daí tá todo mundo junto, dá risada. Eu sou mestre em me perder por Campos de Jordão, entendeu? Achar a casa do cliente, nossa Deus, para mim, né? Eu sou mestre em ficar perdido. Então, tipo, acaba que era para ser trabalho, mas fica um trabalho mais divertido, né? Acredito que esteja assim, prazeroso, isso, essa palavra. E assim, agora em questão das crianças, o João, ele não sei como te explicar. O João é um grude, assim, eu aprendo muita coisa com ele, né? Ele é dono das pérolas, né? Cheio de perguntas, o dia inteiro perguntando. Ele é muito observador, ele observa tudo, né? Até as nossas falhas ele acaba meio que corrigindo, né? Copiando, né? Isso que às vezes me assusta um pouquinho, né? Eu digo em questão de vigiar, porque às vezes a gente está meio estressado, né? Então, tipo, tem que pensar 2 vezes ali no que a gente vai fazer, né? A Yasmin, ela... hoje ela é nosso braço direito, assim, não tenho dúvida de que ela é luz por onde ela passa, assim. Eu me surpreendo muitas vezes, né, com ela, porque dentro de casa, assim, a gente tem mais liberdade, né? Então, tipo, a gente conhece mais o lado, né, forte dela ali, né, o lado genioso de confrontar, porque normal, o filho vai te confrontar, né? Vai ter preguiça de fazer as coisas. A gente já foi criança, a gente sabe como que é. E assim, por fora, eu sei que ela passa o que a gente ensinou. Ela, assim, eu consigo ver através dela que, bem ou mal, mesmo com o meu medo de ser pai, eu ainda consegui fazer uma base, né? Assim, suprir a falta que eu tive, né? Uma coisa que eu sempre pedi para Deus, não deixar eles passarem pelo que eu passei, né? Me ajudar, me capacitar a não deixar eles sentir um pouco do que eu senti, né? Longe do meu pai. Então, assim, eu tento ser o mais presente possível na vida dela, tanto escolar quanto em casa, nas amizades, assim, a gente está sempre falando. Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui resumir da maneira que... Isso prova que, assim, ele não teve... Você não teve seu pai, né? Não, meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade, então a gente cresceu separados. Ele não teve o pai dele ali presente ali para educar, mas hoje em dia a filha dele pergunta para ele se ela pode mexer naquilo no celular ou não, para você ver o nível de caráter e educação que ela tem com o pai dela, mesmo ele não tendo a oportunidade de ter isso com o pai dele. Então, um recadinho que eu dou para você, que usa isso como desculpa para não educar o seu filho. Isso não é desculpa. Dificulta mais as coisas? Dificulta. Mas não é impossível, porque quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa. Então, é seu filho, você que escolhe. Ou entrega para o mundo de mão beijada e usa como desculpa, eu não tive, por isso eu não vou dar. Exato. Ou você aprende a ter, né? E educa o seu filho com o maior grau de responsabilidade e se doa possível, né? Então... nós somos provas vivas aqui, né? Sim. Sim. Fui criado só com minha mãe, Michael também, então a gente tem essa experiência e essa autoridade para falar que
Não é por esse motivo que você vai deixar de criar vínculo, de ter uma responsabilidade, de ter ser o grande incentivador do seu filho. Na verdade, eu acho que é até o contrário. Porque você não teve, aí sim que eu vou dar o dobro. Exato. Que eu tô falando, não é de bens materiais, não. Não tive um carrinho, vou dar uma Mercedes. Não é isso. Não tive meu pai presente para me dar carinho, a minha filha vai receber o dobro. Então, na verdade, é mais um motivo para você fazer pelo seu filho. Sim. A Yasmin, quando ela nasceu, eu tinha 19 anos. Então, tipo, a minha mentalidade era, não, eu vou dar para minha filha tudo que eu não tive. Em questão de material, né? Na minha cabeça era o material. Mas do que isso importa? Entendeu? Ela podia estar cheia, ela podia ter o iPhone do ano, podia levar ela para a escola de carrão, mas e se eu poderia encher ela de coisas materiais, mas se eu não tivesse presente? Mas eu vou te falar uma coisa. Acho que hoje eu consegui. Perfeito, entendeu? Perfeito. Dar para ela o que eu não tive. Perfeito. Eu não tive auxílio do meu pai em questão de escolar. É o mais importante. Em questão, na minha vida, nos dias difíceis, sabe? No dia de choro, eu não tinha meu pai para abraçar. Então, tipo, eu tento ser o mais presente possível. Tipo, até que eu sou mais amigo do que pai dela. Entendeu? Assim, a gente tem uma abertura muito grande. Coisa assim que... Eu sei coisas que ninguém sabe, entendeu? A minha filha, ela tem esse grau de confiança em mim. Eu sei que qualquer coisa que acontecer lá fora, ela vai correr, ela vai me falar. Mesmo com medo, mas ela vai me falar, porque a gente criou essa afinidade, né? Sim. Ela me vê como amigo, como pai presente. Então, acho que hoje eu cheguei, né, através dessa conversa, eu cheguei à conclusão de que eu consegui dar para minha filha o que eu não tive. Com certeza. Né? E, cara, você quer ver o porquê disso? Você ocupou um espaço dentro dela sem ter experiência disso no passado, porque você não teve o pai na sua infância. Você fez uma tarefa muito difícil que todos os pais deveriam fazer. E não são todos que fazem. Você ocupou um lugar dentro dela que é insubstituível. Sabe aquele lugar que Deus ocupa no nosso coração que, quando a gente está sem a presença dele, você pode tentar preencher com qualquer outra coisa, não cabe nada naquele lugar a não ser ele. Você conseguiu pegar dentro dela e ocupar um espaço pela amizade e pela sua mentalidade, pela sua forma de criar ela, de ser parceiro da sua filha. Cumplicidade. Você conseguiu moldar ela, o caráter cristão dela, a ponto que qualquer coisa no celular, qualquer coisa na escola, não consegue preencher aquele espaço que você já ocupou. É isso. Então, isso que é o bacana. Mesmo você não teve isso, né? Aquele espaço dentro de você quando você era criança sempre ficou vazio e você conseguiu preencher isso dentro dela. Sim. Isso é muito bacana. É muito difícil, né? O pai conseguir fazer isso. Perfeito. Parabéns. Perfeito, parabéns mesmo. Amém. Acho que foi uma das entrevistas que nos surpreendeu com a sinceridade, a naturalidade e da qual você conseguiu dimensionar, expressar e colocar aqui a diferença das idades, a diferença de um para outro, claramente, e desempenhando um papel tão perfeito, cristão, pai, amigo, marido, um homem de família. Parabéns, parabéns mesmo. Amém. Viu? Deus abençoe grandemente. Amém. E eu queria terminar falando para você assim, uma frase que quando eu conheci um pastor, ele falava em cima do púlpito, ele falava assim: eu não aguento mais brincar de boneca, porque ele tinha 4 filhas. E ele ficava clamando ao Senhor, falando: eu não quero mais brincar só de boneca, eu não quero só brincar de boneca. E Deus enviou um filho para ele, depois de, eu acho que tinha uns 17 anos, e hoje ele tem lá o filho dele, maravilhoso, e eles brincam, jogam futebol. Nossa, família abençoada. E você, depois de 8 anos, você teve o João, né?
Eu tô falando isso e porque Deus me abençoou com um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Então, para mim, eu tô vivendo intensamente os dois momentos, menino e menina. Então, eu brinco de boneca, eu brinco de carrinho, eu subo na árvore, eu me maqueio, né? Passo batom de vez em quando em mim. Ah, não. Mas ninguém vai ver isso em público, né? Né? Eu Mas daria bacana. tudo pra ver uma cena dessa. E você já passou por isso. Sim. E depois de 8 anos você vai brincar com o João diferenciado e a Yasmin vai te ajudar. Sim. E conta um pouquinho pra gente finalizar. Ó, Elton, eu confesso pra você que, assim, quando a gente descobriu que a Nanda estava grávida, eu sempre tive o desejo de ser pai de menina. E quando eu descobri, eu falei assim, não, Deus, se o senhor puder, me manda uma menina. Porque na minha cabeça, a menina é mais apegada com o pai, vai ser mais fácil. E realmente, assim, né, eu sou suspeito para falar, porque eu acho que os dois são mais apegados a mim do que com a Nanda. Mas, assim, era uma vontade que eu tinha. Tanto é que quando a gente fez a ultrassom, que eu descobri que era menina, eu agradeci a Deus, eu quase chorei de alegria. Porque assim, era uma vontade que eu tinha, um desejo do meu coração. Né? Na minha cabeça seria mais fácil. E hoje eu vejo que não. Né? É o meu maior desafio. Né? E principalmente agora, né? Eu achei que tinha acabado, agora que está começando. O baterista chegou. Né? Então, é tipo isso. Então, tipo, né? Aí consegui, assim, né? Com bastante auxílio, né? Assim, graças a Deus, assim, a gente... Eu falo para vocês que eu e a Nanda, a gente sempre aprendeu tudo sozinho, né? A gente foi induzido ao mundo, assim, sozinho, porque, devido à situação, né? Tanto minha quanto a dela, né? Ela, né, teve a figura paterna e tudo, mas, assim, quando a gente começou a namorar, né? A gente já começou a viver mais sozinho, assim. Então, tipo, a gente foi proposto ao casamento... Foi tudo sozinho, foi tudo na prática, né? Não teve ninguém auxiliando, casamento é assim. Ninguém contou pra gente como é que seria. Casar é assim, ser pai é assim, ser mãe é assim. Foi tudo na prática, No literalmente. susto. Literalmente no susto. Né? Tanto é que assim, quando a gente casou, a Nanda já estava grávida, ela estava de 5 meses. Né? E a gente casou, a gente se conheceu na igreja. Eu não sei se eu posso voltar desde o começo. Fica à vontade. Entendeu? Não sei quanto tempo a gente tem. Fica à vontade. Assim, a gente, assim, no começo, eu e ela, a gente buscou o verdadeiro namoro cristão. Né? A gente se conheceu dentro da igreja, não, então vamos. Tanto é que a gente fez uma aliança acho que a gente ficou 7, 8 meses de aliança. Tipo assim, a gente só conversava. Não tinha beijo, não tinha abraço. Era conversa, entendeu? Eu tinha um compromisso com ela. Ela tinha um compromisso comigo, da gente o verdadeiro namoro cristão, né, o que tem na Bíblia, de se conhecer. Então, tipo, eu falei assim, não, eu comecei certo, vai dar certo. Só que, tipo, uma coisa chama a outra, né? Até a gente cair no pecado, né, de engravidar antes do casamento. Foi quando o Flávio entrou em ação, a gente voltou para a igreja. A gente ficou um tempo longe da CVC. Aí, quando a gente foi se casar... a gente voltou para a CVC. O sonho da Nanda sempre foi casar na igreja. E a gente não pôde casar na igreja, né? Por causa do pecado. Então, tipo, mas assim, o Flávio sempre foi o nosso suporte. O Flávio, a Renata, né? O Juninho e a Mariana sempre tiveram muito presente assim na nossa vida. Então, tipo, a gente começou tudo na prática mesmo. Então, com a Yasmin foi assim, né? Veio a primeira menina, que era uma vontade que eu tinha, né? Eu falei para Deus que eu queria a menina e veio. E era uma descoberta assim. Pra mim, eu tava adorando, né? E a Nanda, ela queria o menino, né? Ela achava que era menino, a Yasmin era para ser o João Henrique, que já tinha esse nome, né? Sempre foi um plano da Nanda ter o João Henrique. E quando veio a Yasmin, depois de um tempo, seria acho que 6 anos, ela engravidou de novo, entendeu? Só que ela sofreu um aborto, entendeu? Assim, pra gente era o João Henrique, né? Mas infelizmente ela sofreu um aborto e foi mais uma dor assim que a gente sentiu sozinho. Porque na época a gente já morava sozinho, né, na nossa casa. Que quando eu casei, eu morei 4 anos dentro da casa da minha sogra. Então, tipo, a gente só tinha um quarto separado, o resto era tudo junto. Imagina, 11 pessoas dentro de uma casa. Eu falo, foi tudo no susto mesmo, né, como o Michael disse. Então, aí depois a gente teve esse aborto, foi uma situação que a gente passou sozinho também.
muito dolorosos, né? Eu nunca vi a Nanda assim tão prostrada, mas graças a Deus, assim, firmados em Deus, ela se levantou, né? A gente se ergueu. E depois, assim, o João foi muito engraçado porque ela tomava o remédio, né? Para não engravidar. E ela falou assim, não, eu quero ter outro filho. Eu falei, não, eu quero ter. Ela falou, então, eu vou parar com o remédio. Eu falei, não, pode parar. E assim, foi muito rápido. Ela parou, o João já veio. Então, tipo, eu digo que o João, ele foi planejado. Então, tipo, e era menino, tanto é que, né, eu tomei a liberdade de pedir para Deus. Eu falei assim, não, Deus me manda um menino, né? Eu quero um menino agora, para mim ver como que é essa experiência. E Deus me abençoou com o menino. Até que eu falei para ela, assim, agora a gente já chegou no casal, chega, eu vou operar. Aí fui lá, eu operei, né? 2 já tá bom, né? Já fiz a minha contribuição. E assim, foi legal, e até hoje é legal, né? Hoje a Yasmin acompanha bastante, como você disse, né? Brinca de carrinho, joga bola, né? A Yasmin, eu ainda falo assim, nossa, tem hora que ela é mais criança que o João, né? Mas é normal, os dois. É coisa de irmão, né? Tá brigando, nossa, daqui a pouco tá sorrindo, né? É ele mexendo com ela mexendo com ele, e é legal isso. Então, tipo, eu falo pra você, assim, foi tudo no susto, mas é o melhor susto da minha vida. Né? Eu aprendi na prática e eu acho que eu aprendi da melhor forma. Legal. Se eu tivesse o auxílio, acho que eu não teria tanta experiência quanto eu tenho hoje. Entendeu? Pra mim foi o melhor susto da minha vida. Tudo que você passou, precisava passar. Sim. Foi necessário. Porque você não teve seu pai presente. Então, é tudo no momento certo, como tinha que acontecer. E só voltando um pouco sobre bens materiais, eu não dei tudo para ela, mas paternidade eu dei para ela. Que bom que você não deu tudo que ela quis de material. Porque eu te faço uma pergunta, tudo que você quer, você tem? Não. Então com ela, você não dando para ela, às vezes tendo a condição de dar, e não dando, você está mostrando para ela que a vida é assim. A criança de uma certa idade para frente, ela tem que aprender que ela vai precisar correr atrás. Sim. Ela vai precisar fazer por onde merecer, ela vai ver que a vida não é fácil. Então, a melhor coisa que um pai pode deixar para uma criança é não sacanear ela, não sabotar ela. Como assim? E ensinar ela que, assim, nada na vida vai vir de mão beijada. A pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer para uma criança, quero um patinete, quero um PlayStation 5, quero um iPhone 15 Pro Max Ultra HD, não sei quantos mil megapixels, Nossa, então quando eu fizer 18 anos, quando eu, vai ser tudo assim. Não vai ser tudo assim. Mas assim, nessa questão, tipo, eu e a Nanda, a gente sempre pensou igual, né? Que nem, eu queria dar tudo. Na minha época de adolescente, né? Eu tinha 19 anos. O que eu sabia da vida com 19 anos? Não sabia nada. Então, tipo, ao longo do tempo, eu e a Nanda, a gente sempre concordou muito nessa questão. Não, eu fui ter meu celular, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Mas porque meu pai me deu porque ele achou que era o que eu precisava, entendeu? Mesmo de longe, ele, dava bicicleta, dava celular, e não era isso que eu queria, né? Então, tipo, com a Yasmin a gente falou assim, não, vou ensinar ela a conquistar. Tanto é que o celular que ela tem hoje foi da mãe dela, entendeu? A gente, né, numa situação, o celular da Nanda quebrou, a gente precisou comprar outro, né, por causa do serviço, que não tem como ela ficar com o celular, é tudo pelo celular. Então a gente comprou outro e mandou arrumar aquele. E ficou guardado em casa. Falei, não, vou vender para ajudar a pagar o outro. Só que os planos mudaram. Falei, não, vou presentear a Yasmin. Só que então, tipo, não é um celular novo na caixa, não é um iPhone, né? Lógico, a minha vontade era dar, entendeu? Por mim eu daria se eu tivesse condições. Mas eu prefiro ensinar ela, não. Hoje você tem um celular usado, você pode conquistar o seu. Porque o sonho é criança. O iPhone é o sonho. Meu sonho era ter um iPhone, né? Hoje eu tenho porque a Nanda me presenteou também, né? Mas assim, eu sei que a vontade dela era ganhar um iPhone, mas ela pode trabalhar para ter. Então, tipo, eu prefiro ensinar valores para ela. Sim. Porque, não, hoje você tem esse usado, você vai batalhar para você comprar o seu. Acho que não tem conquista maior do que a gente conquistar o que a gente quer. Sim. Né? Ganhar você dá é mais bom, valor. Você dá mais valor. Ganhar é bom? Mas, tipo, você conquistar ali, as coisas tem o preço é diferente, né? Entendeu? Não é o do ano, mas é o que eu pude comprar, é o melhor que eu posso me dar. Sim, né? Sim. Eu só uma história aqui rapidinho. Eu
quando eu era mais. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Vocês não vão acreditar muito, mas eu era meio metido a cowboy. Fazia. Além do Rebelde? Isso não era pra contar. Eu andava de botininha, fazia versinho de rodeio e tudo. E minha mãe sempre comprava. Minha mãe e o meu tio sempre compravam um parzinho de botina pra mim. Cara, que queria deixar eu feliz é trazer um parzinho de botina pra mim. Nossa, cara, deixava eu feliz pra caramba. Só que era bicudo em pedra. Não dava um mês, o negócio já tava falando assim, ó. Abria. Aí minha mãe falou, não. Agora é o seguinte, você vai começar a trabalhar no jardim com seu pai. Nem que seja pra você ficar abaixado lá arrancando praga. E cada vez que você for, você vai ganhar não sei quanto lá e você vai comprar a sua botina. Ô rapaz, eu fiquei um mês inteiro trabalhando, arrancando baixado assim, com meu padrasto, né? Arrancando praga, assim. Aí no final do mês, peguei aquele pouquinho de dinheiro, que naquela época era muito. Fui lá. Nossa, a primeira coisa que eu fiz foi na sapataria. Falei, eu quero esse aqui, ó. Pediu mais caro ainda, mais caro não dava pra comprar. Falei, nossa, tem que trabalhar um mês pra comprar esse aqui ainda. Aí falei, tá bom, vai, pode ser o do lado. Aí vim com sapato. Cara, eu não queria nem pôr no pé. Não andava chutando pedra. Eu não queria nem pôr no pé. Eu ficava assim, nossa, vai ficar com uma dó de usar o sapato, porque eu sabia que enquanto a minha mãe tava me dando, da onde vinha o dinheiro, tava nem azul. Agora, quando fui eu que fiquei... Nossa, cada vez que eu ia chutar uma pedra, eu falei, nossa, mas aquela praga na hora de tirar lá debaixo do sol quente foi difícil, né, cara? Mas quando você conquista algo... Não é errado ensinar isso pra criança. Não. E eu era o contrário. Eu sempre fui muito cuidado. Eu sempre fui muito chato com as minhas coisas. E assim, eu sempre fui uma criança ambiciosa. Então, tipo, eu queria celular, eu queria videogame. Teve uma fase que eu queria andar de skate. Minha mãe comprou um skate, eu usei ele 2 vezes, 3 vezes. E, já deixou de lado. Ficava de lado. Mas é porque assim, eu achava que a minha felicidade, o que eu precisava, estava ali. E quando não era, né? Eu queria o videogame, ganhei o videogame, era 2, 3 dias, ficava lá jogado. E até quando depois que eu me casei, eu era assim, né? A Nanda, coitada, sofreu comigo. Porque eu queria celular, eu queria videogame. Ainda fiquei, até hoje eu ainda tenho videogame. Que eu ridículo ele um pouquinho para meus filhos, mas eu ainda tenho. Né? Não qual que é o Atari? Não, eu tenho um 360. Eu não participei da fase do Atari, não, mas... Tá bom, vai, PlayStation 1. PlayStation 1 já é minha fase. Então. A minha também. Sou da época do Nintendo, né? Então. Não sei se você chegou a... Cheguei. Eu não tô tão novo. Eu não tô tão... Não, eu não tô tão novo. O jogo no macaquinho ali, o jogo do Super Mario, não sou tão novo. Não estamos tão distantes de idade ali, quando você pensa. Já 30 esse ano. Eu também, 30 esse ano. Pela segunda vez. Então. Eu tenho 32. Mas não parece, né? Parece não que parece, 25, né? Eu ia dar uns 16 pra você, 18. Bondade. Eu vou falar aqui que eu tenho 22, mas... O nego já tá beirando 65 já. Mas eu ainda era assim, sabia? Depois que eu casei, eu ainda era assim. Eu queria trocar de celular. O celular pra mim deu 1 ano, eu já queria trocar. E eu achava que eu ia me completar, me encher com aquilo. E videogame, eu usava mesmo depois de casado. Eu tenho um Xbox hoje, que hoje a gente usa pra assistir Netflix. Né, o uso dele é mais para Netflix, eu quase não jogo. Mas eu queria ter para jogar e eu não jogo. Entendeu? Eu queria, né, carro. Hoje em dia a gente quer carro. A Nanda, uma vez, ela me deu uma moto de presente. Né, porque eu tirei carta, ela falou, não, vou dar uma moto. Veio com o carnê junto, né? Mas ela me deu, a intenção dela era me agradar. E eu não preciso de nada disso. Entendeu? Eu custei para entender que o que eu precisava estava ali. Que era minha esposa e os meus filhos. Sim. Ver a felicidade deles é o que vai me completar, é o que vai me encher. Entendeu? Hoje eu tenho esse entendimento. Eles me deram um iPhone Dia dos Pais. Meu sonho sempre foi ter um iPhone. Talvez só por ser modinha. Né? O celular em si ele é bom, realmente é bom. Mas é uma coisa que eu não uso muito. Entendeu? Manda mensagem do mesmo jeito, atende ligação. Depois que você pega o celular e fala assim, agora eu faço o que com isso? Né? Então, tipo, não é disso que eu preciso. Hoje eu tenho essa mentalidade. Então, tipo, hoje se eu tivesse a oportunidade de comprar, né? Não, eu tenho dinheiro para comprar o iPhone, para comprar um videogame, para comprar uma moto. Hoje o que a minha esposa está precisando? O que meus filhos precisam? Então, hoje eu abro mão de mim para eles. Então, tipo, acho que hoje eu criei essa maturidade. Entendeu? Porque antes eu era egoísta, eu queria tudo pra mim. Não, o melhor era pra mim. Então, até uma vez que ela ficou brava comigo, porque eu nunca fui de dar presente.
né? Eu sempre fui mais difícil. Ela sempre me presenteou bastante. Eu sempre tive essa dificuldade de presentear. E uma vez eu dei um presente para ela, eu dei um celular. Só que o dia que eu dei o celular, eu comprei um igual para mim. Aí, tipo... Aí não vale. Entendeu? Não dá, né? Não dá. E era realmente igual, o mesmo modelo. Ó, a Eu Bíblia comprei fala um que pra melhor é ela. dar do que receber. Exatamente, entendeu? E ela, nossa, ela ficou brava comigo, porque a gente tinha acabado de casar, só eu trabalhava, né? Ela ficava em casa cuidando da Yasmin. E eu fui lá, paguei os 2 celulares, mas tipo, por egoísmo, né? Ela tem, mas eu preciso ter também. E quando na verdade não é isso que ela precisava, né? Esses dias teve uma confraternização da família da Josi, onde a minha família não conseguiu ir, e eu fui e tava toda a família dela lá. Aí tava toda a família dela lá no sítio, brincando, a mãe dela brincando de guerra de bexiga com ela, o pai abraçando os irmãos, porque é ela e mais 3 irmãos, né? E eu olhando tudo aquilo lá começou a doer em mim, porque nunca tive isso lá em casa. Nunca. Mas eu saí arrasado de lá, catei a moto, fui embora, né? Não deixei ninguém perceber que eu estava triste. Mas aquilo não me fez bem. Eu assisti aquilo, sempre quando chegava um pai e abraçava um filho perto de mim, ô filhão, chega aí, que era amigo meu, alguma coisa, eu já ficava meio assim, tipo, nossa, como será que é isso, né? E aos poucos a Josi e a família dela foi me ensinando que assim, hoje em dia em casa isso melhorou muito, né? Através da minha vida, né? Eu agradeço muito a família da Josi de me ensinar a levar isso para dentro da minha casa, porque não tive, mas eu entendo que minha família ainda está lá e eu posso ser a porta de entrada para isso, para momentos como esse. Então, hoje em dia eu aproveito um shopping com a minha mãe, hoje em dia, né? E eles me fizeram entender que não importa se eu não tive, o que mais importa é que eu um dia vou ter uma família e eu vou dar. E é onde se cumpre o que a palavra fala, porque melhor é dar do que receber. Exatamente. E nada melhor do que viver o exemplo para ser a cura do próximo. Sim. Você vive o exemplo e leva para dentro de casa e acaba se curando. Você sabe certinho aonde é o erro, onde você não pode errar. Exatamente. Nossa, bem bacana. Chegamos então a Fechamos? encerramento, fechamos. Acho que foi um papo extremamente Descontraído, legal, né? Edificador. Sim. Tá? Parabéns de novo Parabéns pelo pai a que ele. você é. Amém, eu agradeço. E queremos agradecer a todos que estão assistindo, que estão aí nos fortalecendo. Continue compartilhando, comentando e curtindo, porque o próximo pode ser você aqui nessa bancada. E assistindo até o final. Exatamente. Ó, quem assistiu até o final, comenta aí. Eu assisti até o final. Daí você vai mostrar pra gente que realmente você ficou até o final. E também tem um movimento aí da galera assistindo e postando que está assistindo. Continue fazendo isso. Só que compartilhe essas fotos. E fala assim, eu assisti, e coloca uma estrelinha. Aí a gente vai saber que realmente você assistiu até o final. Exatamente. Obrigado. Valeu, obrigadão. Estejam com Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém.